Bom, é, tem um problema, né, bem conhecido na eletrodinâmica, que é o caso de uma carga imersa em um campo elétrico. Também o caso de uma carga imersa em um campo magnético, ok? Nos dois casos, os campos são uniformes por questões para simplificar, né, o problema. Então a gente vai tratar primeiro o caso de uma carga em um campo elétrico. Se vocês lembrarem, né, uma carga quando entra numa região onde o campo elétrico é uniforme, ela vai sentir a ação desse campo elétrico e essa carga vai se deslocar em alguma direção devido à força elétrica que aparece sobre ela. O mesmo, né, acontece com o campo magnético, né? Só que o campo magnético tem uma diferença é, em relação ao movimento da carga, certo? Um exemplo clássico era se eu tenho um campo elétrico uniforme que aponta, né, de cima para baixo, quando eu injeto uma carga elétrica dentro desse campo elétrico uniforme que aponta para baixo, a carga sente a ação dessa força elétrica se ela entrar nesse campo perpendicular a ele. No caso de uma carga positiva, vai ser direcionada para baixo. É como se fosse um lançamento de um objeto de massa m na beira de um penhasco, né? A partir do momento que ele abandona o penhasco, ele sente a ação da gravidade e descreve uma parábola, descreve uma trajetória que vai em direção ao campo gravitacional. Nesse caso, o campo elétrico. E se a carga é negativa, vai na direção oposta. Certo? O problema é bem clássico e conhecido. Então eu posso escrever que se eu tenho um campo elétrico uniforme, a força que aparece sobre Q devido ao campo E vai ser F, que é igual a QE. Ok? Bom, segundo a lei de Newton, a força pode ser escrita como a resultante, né, md2 dt2 de R, que é igual a QE de RT. Certo? Decompondo, né, nas coordenadas cartesianas, eu vou ter mx dois pontos, né, derivada segunda temporal na variável espacial x, que é igual a q ex, só que agora ex agora não, sempre foi, né, um e de x, y, z e t, ok? E a mesma decomposição serve para as outras coordenadas y e z. Bom, eu poderia tratar, né, sempre esse problema num campo elétrico que fosse uniforme, porém decomposto nas três coordenadas x, y, z. Mas se eu fizer uma rotação no eixo das coordenadas, eu posso mantê-lo em uma única direção, sem mudar nenhuma característica do problema inicial. Ok? Então, o caso mais simples é considerar um campo uniforme constante E, que é igual a um E de x, y, z, mas tendo só uma componente diferente de zero em z. Ok? Bom, então o campo é um campo constante na direção positiva de z. Certo? Sendo assim, eu posso voltar no conjunto de equações iniciais e lembrar que a componente em x e em y não existe. Não, ou melhor, é nula. Né? Eu pude fazer uma rotação para que isso fosse possível. Então, mx dois pontos é igual a zero, portanto, x, né, derivada segunda do espaço, x é igual a zero, então a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, x, que é igual a x0, mais v0t, na direção x, ok? Então eu encontro a minha primeira equação de movimento na coordenada x, considerando as condições do problema, certo? Bom, o mesmo vale para y. Então,
no mesmo raciocínio, eu vou encontrar que y de t é igual a y0 mais v0 yt. Obviamente, se v for zero na direção x e y, né, eu tenho uma solução trivial, x e y igual a zero. Bom, sendo assim, a diferença aqui em z, né, m, derivada segunda em z, que é igual a q e z, não desaparece, porque eu tenho uma componente QE na direção z, certo? Bom, se eu passar o m dividindo, né, e lembrar que z dois pontos é dz ponto dt, então eu posso escrever essa expressão, integrá-la, né, ambos os lados, e encontrar que z ponto de t é igual a z ponto inicial mais um QZ sobre m vezes t, certo? Bom, se eu fizer isso mais uma vez, então eu tenho dz, que é igual a z ponto 0 dt, mais QZ sobre mt dt. Novamente, a integral nos leva a um z de t, que é igual a z0, mais z ponto aplicado em t igual a 0 vezes t, igual a QZ sobre mt quadrado sobre 2. Né? Então eu encontro a terceira equação relacionada ao problema da carga abandonada no campo elétrico uniforme. Ok? Então todo o movimento que essa carga vai descrever está escrita nesse conjunto de equações que a gente acabou de determinar. Ok? Agora a gente vai ver para um campo magnético, certo? Vou interromper e começar outro vídeo.